Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dicasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os melhores palpites e análises para esta quinta-feira, dia 18 dos 9, Champions League e Copa Libertadores, beleza? Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like maneiro aí para fortalecer o nosso canal gratuito, beleza, rapaziada? Vamos começar aqui com Copa Libertadores, né? Flamengo e Estudiantes, Flamengo para vencer. Acredito que ao vivo seja a melhor opção para pegar a saúde aqui um pouco mais valorizada. A equipe do Flamengo que vem muito bem, né? Tanto dentro como fora de casa. A equipe vem jogando muito bem, né? O Flamengo, rapaziada, as últimas 10 partidas venceu o primeiro tempo em 80% deles, né? É uma equipe que está começando aí de modo avassalador, né? Vencendo o primeiro tempo em 8 das últimas 10 partidas. É uma equipe que dificilmente fica um jogo sem marcar gol e também nunca mais perdeu um jogo, né? Não perde há 9 jogos. Já o Estudiantes fora de casa é uma equipe que está oscilando, né? Nas últimas 5 partidas fora de casa, o Estudiantes perdeu 3 partidas, né? Inclusive perdeu a última de 2-0 aí do Central Córdoba. Já o Flamengo é uma equipe que vem jogando muito bem, né? Sofre poucos gols e marca uma média de gols interessantes, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo dentro de casa, é uma equipe que vem marcando primeiro que seus adversários nas últimas 4 partidas no Maracanã, né? Então isso é interessante para buscar um mercado de vitória, porque é uma equipe que geralmente, como eu falei, né, o Flamengo vem vencendo o primeiro tempo nas últimas partidas e vem marcando o primeiro gol jogando dentro de casa. E a equipe, como eu falei, sofre poucos gols. Geralmente quando a equipe marca gol e tem uma defesa muito boa, dá mais confiança pra gente apostar aí no mercado de vitórias, né? A equipe do Estudiantes, que a maioria dos jogos que eles fazem fora de casa dificilmente bate ambas marcas, né? Das últimas 10 partidas do Estudiantes fora de casa, apenas 3 bateu o mercado de ambas marcas. Então acredito que o Flamengo vença até sem sofrer gol nesse jogo aí. Então a melhor escolha aí é Flamengo para vencer. Se for pegar individual, que seja no ao vivo com a odd mais valorizada. Se for antes do jogo, que seja duplando com outro jogo aí. Porque a odd do Flamengo está um pouco baixa nesse momento, beleza? Olha aqui a probabilidade de ambas não marcam, 72% nesse confronto. LDU e São Paulo, né? LDU e São Paulo é um confronto um pouco mais equilibrado. São Paulo vive um ótimo momento, né? Só que o São Paulo é o seguinte, velho. Fora de casa, é uma equipe que vence muito pouco, né? Últimas 4 partidas aí jogando fora do Morumbi, o São Paulo não venceu nenhuma. E se a gente pegar as últimas 10 partidas do São Paulo fora de casa, sofreu gol pelo menos no segundo tempo em 80% desses últimos jogos fora de casa. Então é uma equipe que não passa confiança, principalmente defensivamente, né? Ofensivamente a equipe tá até funcionando bem. Só que agora vai jogar na altitude. E olhando o confronto aqui, direto, o São Paulo nunca ganhou do LDU jogando fora de São Paulo, né? Só ganhou aqui no Morumbi, mas quando joga lá na altitude, nem sequer empatou historicamente, né? Então acredito que o histórico de time brasileiro na altitude, a taxa de vitória é muito baixa. E a gente vê o LDU jogando dentro de casa, cara, não perde há muito tempo. Das últimas, acho que o LDU dentro de casa, acho que não perde há mais de 20 partidas. Então, só aí você já vê que o LDU dificilmente perde um jogo dentro de casa. Então, a opção mais segura aqui, né, vamos dizer, entre aspas, é LDU empate para duplar contra o jogo, ou LDU empate anula, né, buscando odd aí um pouco melhor a favor do LDU. Ao vivo, a gente vê que o LDU tá muito superior no jogo, buscar uma vitória da LDU aqui, né. E se a LDU sair atrás do placar, por exemplo, São Paulo marcar um gol no jogo, vale a pena buscar LDU empate ao vivo com odd mais alto. Porque, como eu falei a vocês, a LDU não perde há mais de 20 jogos dentro de casa e o São Paulo fora de casa vence muito pouco. E, historicamente, o São Paulo quase nunca vence times na altitude, a taxa de empate também é baixa. Então, acredito que dificilmente o São Paulo vai vencer no jogo. Então, é ficar ligado aqui na oportunidade, né? LDU se sair atrás do placar, buscar LDU ou empate. E Flamengo aqui no ao vivo, acredito que seja uma boa opção aqui para buscar a vitória seca do Mengão, beleza? Se a pressão tiver muito absurda no primeiro tempo, quem sabe até uma vitória no primeiro tempo. Agora vamos para a Liga dos Campeões aqui, né? Newcastle e Barcelona. Acredito que é um confronto muito interessante aqui. O Newcastle tem um aproveitamento péssimo, né? Se a gente pegar aí os últimos jogos do Newcastle na temporada, a equipe venceu o último jogo aí apertado pro Wolverhampton, né? Que a equipe do Wolverhampton geralmente está perdendo para todo mundo. E o Newcastle foi lá vencer. Mas se a gente pegar os jogos antes do Wolverhampton, cara, o Newcastle vencendo pouquíssimas partidas. Das últimas 10, o Newcastle venceu uma partida. E o Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, eu falo sempre, né? Dificilmente fica um jogo sem marcar pelo menos 2 gols. É um ataque aí avassalador. Final de semana ficou sem Lamine Yamal, mesmo assim eu falei pra vocês.
Barcelona, inclusive, a gente botou até no bilhete, né? Barcelona, mesmo sendo na minha mal, a equipe continua forte. A equipe venceu de 5-0 ou foi 6-0, um negócio desse. Enfim, né? Fez vários gols. Nas últimas 10 partidas, o Barcelona marcou pelo menos 3 gols em 8. Olha só a média de gol do Barcelona aí nos últimos jogos. Marcou pelo menos 2 gols em 9 e marcou gol em todos os 10 jogos seguidos aí, né? E o Newcastle, como eu falei, das últimas 10 só ganhou uma. Então, uma aposta que eu vejo valor aqui é Barcelona Handicap Asiático 0.0. Tá um odd de 1.9, inclusive, é até o bilhete pronto de hoje que eu deixei aqui pra vocês, né? Eu fiz desde ontem, a bet que eu peguei aqui é 1,80, o Barcelona Handicap Asiático 0.0, que é a mesma coisa do empate anula aposta, beleza? Hoje a odd já tá um pouco maior a favor do Barcelona, tá 1.9, quase 2, então tem muito valor. Quem quiser pegar aí logo, pra odd não cair, beleza? Barcelona empate anula, é meu palpite pra esse jogo. Manchester City e Napoli, é um confronto que nos últimos anos vem acontecendo com certa frequência, né? Manchester City vem enfrentando o Napoli aí em Liga dos Campeões. Os últimos 3 confrontos diretos, todos 3 foram acima de 2.5 gols nesse confronto, né? É um encontro de Kevin De Bruyne com sua ex-equipe, né? Lei do ex, pode até pintar hoje. Para você ter ideia, das últimas 8 partidas do City, 7 bateu acima de 2.5 gols. E um dado interessante aqui, né? Que os últimos confrontos diretos, os últimos 4 confrontos diretos entre City e Napoli, bateu o mercado de ambas as equipes marca. Então, é um jogo que tem tendência aí para esse mercado aí. As duas equipes dificilmente ficam um jogo sem marcar gol. Se a gente pegar os jogos do Manchester City e do Napoli, a gente vai ver que dificilmente duas equipes falham em marcar. A equipe do Napoli marcou gol em 90% das últimas 10 partidas e o Manchester City a mesma coisa, né? Então, se a gente pegar o retrospecto das equipes recentes, a gente vai ver que são duas equipes com ataques muito bons e geralmente confronto direto também, como eu falei para vocês, né? Sai gol dos dois lados. O Napoli venceu os últimos 6 jogos seguidos, não perde as 7 partidas. E o City marcou gol em 90%, venceu o primeiro tempo em 90% das últimas 10 partidas. E marcou pelo menos 2 gols em 80% aí dos últimos 10. Então o jogo tem tendência para gols, né? Ficar ligado aqui no ao vivo. O Manchester City começou oscilando essa temporada. Oscilando um pouco, perde um jogo aqui, ganha um ali. Mas acredito que esse jogo aqui, o Manchester City, se vacilar no máximo, pode ser até um empate. Então quem quiser ser mais comedido aqui é um Manchester City empate anula com outro jogo aqui. A vitória seca é um pouco mais arriscado. Mas eu prefiro levar para o vivo e trabalhar o mercado de gols. Mesma coisa, Eintracht Frankfurt e Galatasaray, né? Duas equipes com ataques muito bons. Tanto que das últimas 10 partidas, o Galatasaray marcou pelo menos 2 gols, né? Das últimas 10 partidas, o Galatasaray marcou pelo menos 2 gols na partida. É uma equipe que joga muito para frente. E o Frankfurt, a mesma coisa, né? Nas últimas 10 partidas, marcou pelo menos 2 gols em 80%. Porém, o Frankfurt é o seguinte, é uma equipe que também sofre gol com muita frequência. Das últimas 10 partidas, sofreu gol em 90% deles. Então pode bater até um ambas marcam, né? Já que das últimas 10 partidas do Eintracht Frankfurt, 80% bateu o mercado de ambas marcas. E o Galatasaray é uma equipe aí que dificilmente fica um jogo sem marcar gol, mesmo jogando fora de casa. Para você ter uma ideia, das últimas 10 partidas, mesmo jogando fora de casa, o Galatasaray marcou pelo menos 2 gols e não perdeu nenhuma das 10. Então é um confronto interessante aí também para o mercado de gols, beleza? Agora aqui um confronto onde a gente tem um super favorito, que é o Sport versus Karate Almaty, né? O Benfica, que já era super favorito também na rodada anterior contra o Karabag. A sorte, para quem botou vitória antes do jogo, foi o pagamento antecipado, né? Que o Benfica dando 2-0, acabou tomando uma virada de 3-2, né? Uma zebra aí que aconteceu naquela partida. Mas essa partida aqui, o Sport Karate Almaty, eu vejo um mercado bom para quem quiser botar uma dupla, alguma coisa do tipo aí, já que o Sport está pagando baixíssimo, 1,08. Acredito que ao vivo, se o Sport estiver amassando a equipe do Karate, o Sport no primeiro tempo está com 57% de probabilidade de vitória no primeiro tempo aqui. Mas o mercado melhor que eu acho é ambas marcas. Porque essas equipes assim, quando jogam contra equipes melhores, geralmente elas jogam mais para se defender, né? Um empate geralmente é vantagem para essas equipes aí do submundo, né? Se a gente pegar as últimas 10 partidas do Karate Almaty, apenas 2 bateu o mercado de ambas marcas. A grande maioria dos jogos do Karate é uma média de gol baixa. Para você ter uma ideia, das últimas 10 partidas dessa equipe aí, as últimas 4 partidas seguidas bateu o under 2,5, ou seja, abaixo de 2,5. Então é uma equipe que geralmente se defende bem, né? Jogando contra outras equipes também do campeonato dela lá, né? A gente tem que ver agora contra o Sport, né? Que é uma equipe muito mais forte. Geralmente essas equipes aí têm esse comportamento mais em comum, né? Se defender para buscar o empate. Acredito que seja a melhor opção
já que o Sport tá pagando quase nada no mercado de vitória. Ou se você quiser levar para o vivo, deixa o Sport aí para pegar no primeiro tempo, caso o jogo esteja com boa característica para aplicar esse mercado de vitória no primeiro tempo, beleza, rapaziada? Então é isso, rapaziada. O bilhete pronto, como eu falei para vocês, é esse aqui do dia. Handicap asiático 0.0. O de ontem deu green, e foi a vitória do Real Madrid, do Liverpool com dupla chance do Bayern, né? Bateu bem. Mante ontem também bateu boa. Dois bilhetes prontos aí do Champions League. Então, vamos que vamos buscar esse terceiro green aí. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? Tá 1,80 aqui. Eu deixei o print ontem, mas hoje, se você for pegar hoje, a hora já vai estar bem melhor. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Falou, rapaziada.